Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou no mesmo lugar, estou com a mesma roupa, tenho um estado de cama ainda aparecendo, tenho um ventilador aceso, tem jogo do Flamengo rolando, mas estamos aqui para gravar para vocês. Hoje eu vou falar de razão e sensibilidade. Quero ler para vocês um resumo que eu fiz depois que eu terminei de ler esse livro. Eu terminei ele no dia 24 de abril de 2025. Eu escrevi assim: conheci um lado de Jane Austen muito especial, de falar de coisas sérias sem ofender o Espírito Santo. Gostei da história, sublinhado, e dos personagens. Elinor nunca deixou que a emoção vencesse, mesmo em dor da suposta ilusão. Edward conseguia ser caladão e sobre com pessoas importantes para ele, e era honroso em suas companhias e relacionamentos, e também quero acrescentar que ele cumpria suas promessas. Marianne, apesar de deixar se doar pelas emoções muitas vezes, aceitou virar uma nova criatura que sabia ser amada pela pessoa certa. Willoughby também. E escrevi chega no final. Gente, esse livro conta a história de três irmãs, e mais principalmente de Elinor e Marianne. A Elinor é a mais velha e a Marianne é a mais nova. Elas acabaram de perder o pai e elas têm que se mudar da sua imensa casa, riquíssima, para um lugar menor, bem menor, com uma renda bem menor, porque o pai delas morreu e agora o irmão mais velho delas, de um outro casamento, vai ter que tomar posse da casa. E esse irmão, inclusive, é o irmão que foi pedido, recebeu um pedido do pai antes dele morrer, para que ele cuidasse dos irmãos e da madrasta. Mas ele achou que simplesmente a presença dele era suficiente para cuidar delas e não dava a assistência necessária. E ele também era casado com uma mulher que achava que elas não deviam receber a atenção deles, porque só de ser irmão delas, elas já deviam estar agradecendo. É esse tipo de mulher que ele era casado. E aí, a Elinor, ela apresenta aqui a razão. Ela é uma menina que ela não é guiada pelas emoções. Ela tenta ser o mais sensata possível, humilde possível e tudo mais. Agora, Marianne é extremamente guiada pelas emoções. E isso é demonstrado quando chega um homem à vizinhança delas, que é o Sr. Willoughby. E ele encanta o coração de todo mundo, mas principalmente de Marianne, que passa a sempre estar perto dele, a sempre pensar nele, a sempre escrever cartas para ele. Até que um dia ele some. E eles estão sempre. E ela tá sempre tentando manter contato com ele e tudo mais. E tem um homem chamado Coronel Brandon que sempre estava meio que contrário ao Sr. Willoughby. E a gente não sabe por que no começo da história. Mas depois a gente vai descobrir que o Willoughby seduzia jovens. Teve casos que até ele engravidou mulheres e fugiu assim. E é isso, foi isso que ele fez. Ele encantava o coração de todo mundo e depois ia embora. E Marianne começa a ficar desesperada. Ela fica doente de amor, literalmente. E aí ela está muito, sabe, não acreditando no que está acontecendo. O cara não veio contra ela e tudo mais, aquela ilusão sendo quebrada. E aí, ela fica nessa, sabe? Sem saber o que fazer. Inclusive, eu já tô dando um spoiler. Desculpa se você não leu. Esse é um livro realmente muito, muito, muito bom. Eu acredito que, tipo, ele foi o primeiro livro publicado pela Jane Austen. Mas ele foi publicado em 1800 e pouco, sabe? É o primeiro livro da Jane Austen. E é um livro realmente muito bom, porque ele fala sobre essa quebra de princípios. E a Jane Austen consegue escrever isso, cara, sem querer o Espírito Santo, sem fazer com que a gente fique pensando em besteirinhas e baixarias. Cara, é um livro extremamente, muito, muito bom e muito bom. Eu lembro que quando eu comprei ele, foi no meio de 2020. Comprei não, eu ganhei de aniversário. E aí, eu ganhei 3 livros de Jane Austen de aniversário. Foi Razão, Sensibilidade, Persuasão e A Badia de Northanger, que é um dos meus favoritos. Eu tenho que fazer uma releitura para poder falar com vocês mais a respeito dele. E a Sensibilidade foi um livro que desde o começo eu não estava conseguindo ler. Mas aí eu fui ler um capítulo por dia de algum preconceito. Depois que eu terminei ele, eu comecei a ler Razão e Sensibilidade, um capítulo por dia. E os capítulos são bem curtos e tal. Inclusive, eu esqueci de falar. Essa edição aqui é da Princess. E ela é muito barata. Você encontra ela por, sei lá, 12, 13, 15 reais. E é uma edição muito barata e tal. E tem uns erros de ortografia. A folha ela vai estragando com o tempo. Mas é uma edição legal se você só quer comprar. Inclusive tem os livros da Martin Claret
que são um livro único, com 3 livros da Jane Austen, né? Porque ela tem 6. E aí tem Persuasão, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade 1. E no outro tem Abadia de Norten, tem Mansfield Park e Emma. Que eu tenho todos aqui, mas eu acho essas edições muito legais. Eu espero um dia poder comprar, se Deus quiser, e eu viver. Que aí eu vou ter meu próprio Orgulho e Preconceito. Porque esse Orgulho e Preconceito aqui não me pertence, da minha irmã. Enfim, continuando a história. Desculpa, eu vou continuar com muitos spoilers, tá? Depois, a gente descobre que o Willoughby não estava querendo responder ela realmente, havia se casado, estava noiva de uma outra mulher, e que era muito mais chica e muito mais importante na sociedade do que Mary Ann, que era isso que o Willoughby ia buscando, sabe? Mulheres importantes, mulheres ricas, para poder usurpar tudo que elas tinham e depois as abandonar. Mas dessa vez ele teve que realmente se casar com aquela outra menina. E Mary Ann fica arrasada, passa muito mal. E nisso tudo, a Elinor fica tentando, sabe, consolar a irmã, tentando aconselhar a irmã. E no meio disso tudo também, a Elinor, ela tinha um contato bem grande com o Edward, que é irmão da cunhada dela, do irmão mais velho. E aí, quando a irmã percebeu esse contato entre eles, ela começou a desprezar Elinor, porque na época, né, gente, podia esse tipo de casamento. Mas ela começou a desprezar Elinor, achar que ela não era rica o suficiente para o irmão, que ela não é importante o suficiente para o irmão. E nisso tudo, chega uma menina também da vizinhança da Elinor e da Mary Ann, chamada Lucy. E ela revela que ela era noiva do Edward, que sempre estava presente ali, que as pessoas viam, todo mundo via, a própria Elinor sabia, o próprio Edward sabia que um gostava do outro. E aí a Elinor fica chocada, mas como ela é uma pessoa mais madura, mais sensata, ela não deixa se levar pelas emoções. Ela tenta aconselhar a Lucy, ela tenta aconselhar as pessoas ao seu redor, e mesmo com o coração quebrado, né? Com o coração meio ferido. E aí a Lucy é totalmente contrário da Elinor. Ela é como Marianne, ela deixa ser levada pelas emoções. O noivado era segredo e ela mesma assim compartilhou com uma desconhecida que ela tinha acabado de conhecer. Então, a gente vê a diferença, assim, sabe, das maturidades entre as meninas. E o Edward realmente havia pedido Lucy em casamento quando era muito novo, mas ele continuou trabalhando para ele poder ter uma profissão, para ele poder cumprir com o seu noivado. E a Lucy vivia dizendo que estava morta de amor pelo Edward e tudo mais, e Edward mesmo é, não gostando dela há um tempo, ele iria manter a promessa dela de se casar com ele. A promessa dele de se casar com ela. E a Lucy também falou que iria manter o compromisso. E é essa a razão pelo Edward não ter pedido a ele no casamento. E aí, um pouco mais pra frente, nós vemos novamente a cunhada e a mãe do Elliot desprezando Eleanor e exaltando a Lucy quando elas conhecem, falando que ela era uma mulher legal, que ela sim deveria casar com seu filho. Só que quando ela descobre esse compromisso entre os dois, o Edward ele é tirado da família, perde o direito da herança e passa para o seu irmão mais velho. E mais à frente, a Lucy trai esse noivado do Edward e foge com o irmão mais velho e se casa com ele. E quebrando o compromisso que o Edward buscou tanto cumprir. E aí, então o Edward revela tudo pra Eleanor. E aí depois ele pede a Eleanor em casamento e eles se casam depois de algum tempo. E quanto a Marianne, o Willoughby, depois de algum tempo, visita a casa em que Eleanor e Marianne estão. E ele não consegue falar com a Marianne porque ele não pede esse encontro. E aí, o Willoughby fala que ele realmente gostava de Marianne, que ele realmente gostaria de poder se casar com ela. E aí ele não fala que ele era um sem vergonha espiritual, mas que ele deveria mudar de vida, que ele deveria... Na verdade, gente, tem muito tempo que eu li esse livro, mas eu sei que ela disse palavras duras para ela, mas também de perdão e de aconselhamento, para que ele vivesse uma vida digna agora. E aí, a Marianne, depois de esperar tudo isso, o Coronel Brennan, que era um homem extremamente velho, inclusive a Marianne era bem jovem, a gente descobre que uma conhecida do Coronel Brennan, eu não me lembro muito bem
qual é o parentesco dessa mulher com o Coronel Brandon, havia sido traída pelo Willoughby e havia tirado a sua própria vida. Então, ele tinha um carinho pela Marianne porque ele via que ela estava seguindo o mesmo caminho que aquela mulher que havia tirado a sua vida depois dessa desilusão. E aí ele se preocupava muito com Marianne, estava sempre querendo que a atenção dela não fosse roubada pelo Willoughby. E aí, no final, o Coronel Brandon pede ela em casamento. E a Marianne depois aceita, apesar da extrema diferença de idade deles, mas agora a Marianne, mais madura, entende que o coração dela não deve ser guiado por emoções e que ela pode viver de maneira sensata. E é isso, gente. Eu gosto muitíssimo dessa história. Quero poder relê-la quando eu puder, que eu ainda tenho a Abadia de Northanger. Não, a Abadia de Northanger para fazer leitura, sim. Mas eu tenho o Mansfield Park para terminar. E, enfim, outro. Você já leu a Razão da Acessibilidade? Comenta aqui nos comentários para mim, porque senão eu não sei se você assistiu o vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.